De igual modo, também passou um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Eu fora, vou me meter com isso? O levita disse. E o que o levita representa? Representa o serviço sem amor. Conhecia a lei, mas ignorava a dor. Amém? O que é um levita? Não é? As pessoas dizem, levita é quem canta. O levita do Senhor que canta. Levita é todos os que são envolvidos no reino de Deus. Todos que trabalham. Os levitas eram uma tribo que carregava o tabernáculo, carregava as coisas, forcejava, né? Tinham que carregar no braço, no ombro. Os levitas, eles carregavam os utensílios do templo, eles montavam o tabernáculo e eles desmontavam o tabernáculo. Eles eram uma tribo escolhida para isso. Quem é da tribo do Senhor, diga amém. Então os levitas eram pessoas envolvidas, mas mesmo assim, viu o próximo meio morto que caiu nas mãos dos salteadores e passou de largo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu fora. Segui meu caminho. E seguiu o caminho dele, não fez nada. O que está acontecendo com a igreja no nosso tempo? Ninguém faz nada no sentido de, às vezes, evangelizar. Às vezes as pessoas estão sofrendo, estão às vezes reclamando, se queixando. Estão indo em Porto Alegre consultar, estão indo em tantos lugares, mas ninguém diz para ela que Jesus cura ela. Por que a gente não diz? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema, Senhor? Se a gente sabe que Deus não mudou. E não sou eu que curo, nem é você. É Ele. Nós só temos que dar a palavra dEle. Amém, irmãos? A palavra é de quem? Foi você que escolheu Ele? Não foi Ele que te escolheu. E Ele escolheu para você ir dar o fruto. E o fruto é isso. É você dizer, Jesus cura você. Jesus liberta você. Jesus muda a sua vida. Amém, irmãos? Falar com autoridade. Mas hoje não tenho nada a ver com isso. Não quer Deus. Não quer nada com Jesus. Não quer nada. Né? Então está faltando às vezes amor no nosso coração. Sim ou não? Está faltando. E por isso que a gente tem, mais uma vez, se reunir, orar, jejuar, pedir para Deus. Amém? Clamar aos céus. Para a gente ter amor no coração. Senão a gente só vai ter serviço. Mas não vai ter amor por uma alma. Uma alma é a coisa mais importante. Amém? Uma alma é a coisa mais importante. E pode ver que Jesus pediu para socorrer aquele que estava caído. Aquele que estava sofrendo. Mas o sacerdote passou de largo, o levita também. Todos os envolvidos na religião não se importaram. E aí é um perigo isso aí. Que a gente corra isso hoje no nosso tempo. Da gente não se envolver com as coisas de Deus. E muitos não fazem nada e ainda vão criticar. Porque vai ter igreja que vai evangelizar no carnaval. Outros vão ir porque estão loucos para dar uma espiada mesmo. Né? Mas isso não sou eu que julgo, nem você. Isso é Deus. É com Deus. Qual é a intenção que a pessoa vai em tal lugar? Qual é a intenção da pessoa? Nós não conhecemos o coração de ninguém. Sim ou não? E não devemos criticar ninguém. Ainda mais criticar se a gente não faz nada. Tem que fazer alguma coisa para ganhar uma alma para o nosso Jesus. Então, de igual modo, o levita chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. E o levita representa o serviço sem amor. Conhecia a lei, mas ignorou a dor. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. De quê? Íntima compaixão. Íntima compaixão. Teve misericórdia. Às vezes a gente até tem compaixão, mas às vezes falta coragem de ir lá, né? De ir lá e dizer para a pessoa, olha, deixa Deus mudar a tua vida. Porque a gente vê cada pessoa sofrendo, sim ou não? Vê ou não vê? A gente vê na rua. Hoje as pessoas moram na rua, as pessoas estão na rua. Tem cidades aí que não tinha morador de rua. Hoje tem morador de rua quase em tudo que é lugar. Irmãos. E as pessoas vão se desviar deles, sim ou não? Porque eles estão diferentes, eles estão sujos, estão, né? As pessoas até têm medo dessas pessoas. Né? Então, não é uma coisa fácil. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder fazer alguma coisa. Amém? Por essas pessoas. Então, o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se íntima compaixão. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. E Jesus mostra que o verdadeiro próximo é quem ama e não quem tem um título apenas. Amém? Não importa quem diga que nós seja, se a gente não ama, se a gente não tem nenhum amor.
E o amor é algo que só o Espírito Santo derrama no nosso coração. O amor de Deus, a Bíblia diz, ele é derramado pelo Espírito Santo. Amém? Verso 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amor prático. Aqui mostra um amor prático. Aproximou, tocou, curou, carregou e cuidou ele. E o versículo 35 diz que partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes aos hospedeiros e disse-lhe, cuide dele e tudo o que mais gastar eu te pagarei quando voltar. Quem é que foi, mas vai voltar? Diga amém. Jesus. Agora Jesus está dizendo que Ele é o Salvador da humanidade, que Ele se importa com o caído, que Ele é o próximo do próximo. Amém? É isso que Ele está dizendo, porque lá os sacerdotes não acreditavam nele, os levitas, ninguém acreditava nele, mas Ele era o único que estava fazendo alguma coisa pela raça caída por nós. Foi Ele que veio. E quando Ele disse, pagou 2 dinheiro, está falando aí de 2 dias, amém? Como se fosse 2 dias. Cada dia para Deus é 1000 anos. Então 2000 anos ele pagou, já está pago por 2000 anos, mas ele diz, quando eu voltar, ele não disse que vai ter um 3º dia, ele disse, quando eu voltar, eu te pagarei o que gastar. Então o que Jesus está falando aqui? Aqui ele mostra que ele é o bom samaritano. Aqui ele mostra, ele não era samaritano, ele era judeu, mas ele estava mostrando para os judeus que os judeus não consideravam o samaritano e ele agora, como se ele fosse o samaritano, esse bom samaritano. Ele demonstra aqui nessa palavra de que ele pagou por mim e por você. Ele atou as nossas feridas. Ele tocou a nossa vida. Amém? Ele nos levantou do chão, de onde estávamos caídos. Não foi sacerdote que nos levantou. Não foi ninguém envolvido com o reino. Foi o próprio Deus. Amém? Então, aqui ele mostra claramente, irmãos, que ele vai voltar. E para mim, 2 dinheiro é 2 dias. É 2000 anos. E nós já estamos entrando no 3º milênio. E o 3º milênio não vai ser lá no final do ano 2000. O 3º milênio, o 3º dia, começa a contar da data do nascimento de Jesus até a sua morte. Amém? E ele nasceu entre 4 antes do ano 1 até o ano 30, mais ou menos, a 34. Então, não é que alguém esteja aqui como falso profeta dizendo, vai ser tal dia que ele vem. Ninguém está dizendo isso. Só estamos falando que se você olhar para o mundo, e olhar para tudo o que está acontecendo, e olhar para todos os sinais, e olhar que 2000 anos se passou, e que estamos no início de um novo dia, ele disse que ele voltará. E quando eu voltar, eu vou pagar. Ele vai pagar. Em outras palavras, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? E nós agora como igreja somos o corpo dele. Diga glória a Deus. Como igreja nós somos o corpo dele. E como o corpo dele bem ajustado, nós temos que pegar para valer no reino de Deus. Não é pensar, não, é o fulano que se vire, deixa para ele, deixa para o outro. Não, irmãos. Não dá para me dizer para o meu braço, deixa só para esse aqui. Dizer para a minha perna, deixa só para essa aqui caminhar. Eu preciso das duas. Sim ou não? Das 2 mãos. Deus precisa também de todo o corpo dele. Precisa de cada membro do corpo de Cristo. E se a gente se unir num propósito, primeiro espiritual, que é para agradar a quem? A Deus. E nesse propósito, trabalhar para crescer o reino de Deus. Para que o reino de Deus, irmãos, ele entre na vida das pessoas. Que você não vai enxergar o reino de Deus, mas se você enxergar uma pessoa transformada, saiba que o reino de Deus está ali. Amém? Entrou na vida da pessoa. Mas isso quem faz é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Jesus na terra. E o Espírito de Jesus é o Espírito Santo no corpo da igreja. Diga glória a Deus.